Olá a todos, nós estamos em outubro de 2023 e a Constituição Brasileira acabou de completar 35 anos de vigência. Para ser mais exato, foi no dia 5 de outubro de 2023 que a Constituição Brasileira completou os 35 anos de existência. E a gente, para homenagear essa data histórica, a gente vai conversar um pouquinho sobre as origens da Constituição, quantas constituições o Brasil já teve, por que é que a atual Constituição é tão importante e outros assuntos mais. Vamos comigo depois da vinheta. Bora! Olá a todos, meu nome é Gutenberg e a gente vai falar um pouquinho sobre Constituição do Brasil. Só que antes da gente falar um pouquinho da nossa Constituição, é interessante a gente ver as raízes da Constituição, né? De onde é que surgiu essas ideias. Então é o seguinte, durante muito tempo, vocês já devem ter estudado nos livros da história, sempre as primeiras civilizações eram constituídas por imperadores, por reis, por faraós, que é no caso do Antigo Egito, né? E existia a ideia de que esse único ser, no caso do faraó, que era o representante de Deus na Terra, aliás, era o próprio Deus na Terra, o que ele falava era lei. Então o que ele dizia se aplicava absolutamente, por isso que vem o nome absolutismo, né? Então, pensando nisso, alguns filósofos, para ser mais exato, na Grécia Antiga, pensavam que seria interessante criar um sistema de leis que pudessem ser cumprido por todos, mesmo pelos trabalhadores, pelos escravos, mas também por aqueles que estavam no topo do status quo da época. Então, foi aí que surgiu as primeiras ideias do constitucionalismo. O que é que seria isso? Seriam ideias, regras que deveriam ser cumpridas por todos e que essas ideias e essas leis, né, deveriam ser vincular toda aquela região, daquela determinada população, daquela determinada nação, deveriam respeitar aquelas regras, aquelas leis. E aí vem justamente a ideia da democracia na antiga Grécia, para ser mais exato, em Atenas, né? Seria a democracia, que seria a escolha do povo, né? Que demos é povo. Então surgiu então a democracia, que seria uma eleição para ver quem é que ficaria à frente das pessoas. Surgiu a ideia de Senado, que seriam as pessoas que iriam conduzir a política daquela cidade-estado, no caso de Atenas. Mas é bom lembrar que isso ainda era algo muito inicial. Por exemplo, a democracia ateniense é diferente da democracia que a gente tem de hoje. A democracia ateniense, por exemplo, os escravos, as mulheres e os estrangeiros não podiam votar, não tinham o direito de escolha, mesmo fazendo parte economicamente daquela sociedade. Então, outra coisa também, só quem podia votar eram filhos de atenienses. Então, você percebe que a democracia ainda era no estágio inicial, mas ali já começou a surgir as ideias de se criar um Senado, de se criar um sistema de normas para que as pessoas pudessem ser seguidas por todos, independente da classe social, independente do status quo que ela ocupasse naquela comunidade. Como eu disse anteriormente, né, as primeiras ideias de um constitucionalismo surgiu na Grécia Antiga. Porém, o Império Romano ocupou, né, boa parte da Europa, inclusive a Grécia, o norte da África, uma parte da Ásia, né? E a ideia de uma Constituição acabou sendo adiada por mais um tempo. O Império Romano veio a cair, e aí surgiu os reinos, né? E diversos reinos tinham os seus reis, né? Que tinha um rei na França, tinha um rei na Suécia, tinha um rei na Inglaterra,
E aí o rei é quem ordenava, porque se o faraó era o próprio Deus na terra, o rei era o escolhido de Deus. Então a igreja, que era o clero da época, né, junto com os reis, eles é quem mandavam naquela população, naquela região onde eles dominavam. Claro que o que o rei falava era lei, e se ele precisava de determinada casa no campo, porque ele tinha que passar um inverno num local mais aprazível, ele ia e tomava a casa das pessoas, ele ia e tomava o terreno das pessoas. E se ele precisava construir um novo palácio, ele aumentava os impostos, ele aumentava a exploração daquela região, daquelas pessoas. Então, isso foi gerando um certo mal-estar com o passar dos séculos, né? Então, a classe que realmente trabalhava, a classe que realmente produzia, começava a perceber que ela era colocada de lado, né? Ela que produzia, mas era o rei, o clero, a nobreza que se utilizava desses recursos. E aí, essa ideia de ter uma lei que pudesse ser cumprida por todos, né, permanecia latente ainda na época da Idade Média, né? Aí a Constituição permaneceu, a ideia de Constituição permaneceu muito, muito presente, e a primeira Constituição que nós temos conhecimento escrita, que foi escrita, é a Constituição dos Estados Unidos, que, salvo engano, foi em 1787. É a Constituição que foi promulgada na Filadélfia, porque os Estados Unidos conseguiu a sua independência da Inglaterra, e como ele conseguiu a independência da Inglaterra, ele tinha que estabelecer novas leis, e já se aproveitou e criou a Constituição. Ela é uma Constituição que foi aplicada nos Estados Unidos, e ela já foi escrita, salvo engano, ela só tem 7 artigos, é uma Constituição bem sucinta, foi assinada pelas colônias, né, pelos representantes das colônias, e aquela Constituição é a que está em vigor até hoje. Mas o que realmente trouxe mais forte a questão do constitucionalismo foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela veio com a ideia muito presente do conceito de liberdade, fraternidade e solidariedade. Então, a burguesia financiava os movimentos populares que inflamavam as ruas pedindo a queda do rei, a saída da realeza do domínio do país, né? Então começou o grande símbolo da Revolução Francesa é a queda da Bastilha, né? A Bastilha é a prisão francesa onde se concentravam os presos políticos da nobreza francesa. E quando eles tomaram a Bastilha e libertaram os presos, e aí então a Revolução Francesa deu-se início, né? Se prosseguiu, e ela foi um sucesso, inclusive tendo os reis, né? A parte da realeza degolada. Iniciou-se a questão da Constituição Francesa, e, como eu falei, são os ideais, os 3 ideais que são um lema da Revolução Francesa: liberdade, fraternidade e solidariedade. E esses lemas foram que impulsionaram diversas constituições no mundo, né? E, inclusive, Paulo Bonavides, que é um jurista, ele fala que são justamente as 3 dimensões do direito, elas estão diretamente ligadas ao lema da Revolução Francesa, né? Liberdade seria a liberdade deveria ser instituído leis que permitisse que o Estado não interferisse na liberdade individual de cada pessoa. Igualdade, deveria ser estabelecido leis que permitisse que as pessoas competissem de forma igualitária. E fraternidade seria
Na ausência, o Estado não deveria não só interferir na liberdade daquela pessoa, não deveria ser um agente opressor. Ele deveria também ser um agente facilitador, um agente de fomentar melhorias da sociedade. E aí veio a solidariedade. Ele deveria proporcionar a geração de emprego, a geração de riqueza para aquela população. Pois bem, então, e as constituições do Brasil? Bem, o Brasil já teve 7 constituições. A primeira constituição foi de 1824, foi logo após Dom Pedro II ter declarado a independência de Portugal. Então, em 1822 ele declarou a independência de Portugal, em 1824 foi criada a primeira Constituição brasileira. Por quê? Porque deu-se a ideia de ter uma nova Constituição, novas leis que deveriam ser respeitadas pelaquele povo, pelaquela nação. E a segunda Constituição foi em 1889. Por quê? Porque houve a proclamação da República. Então foi necessário uma nova Constituição. Essa foi estabelecida na época do Marechal Deodoro. E ela já estabelecia o fim da monarquia e o início da República. A terceira Constituição do Brasil foi a de 1934. E essa Constituição permitiu que a mulher pudesse votar, que até então a mulher não votava aqui no Brasil. Aí a quarta Constituição foi em 1937. Já foi a Constituição do Estado Novo, onde Getúlio Vargas ele se tornou um ditador, né, sob o pretexto de que a Segunda Guerra Mundial estava próxima, que havia necessidade de criar uma nova Constituição para que o Brasil pudesse enfrentar a ameaça externa, né? Então, em 1937 foi colocada a Constituição do Estado Novo. Em 1946 já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, então não havia mais sentido em permanecer na Constituição anterior. Então foi feita uma nova Constituição, onde foi estabelecido novas regras, novas eleições para aquela comunidade, para aquele Brasil daquele momento, que era o Brasil pós-Guerra Mundial. Depois veio a Constituição de 1967, né, que ela já ocorreu após a ditadura, o início da ditadura militar, né, que o presidente Castelo Branco foi o primeiro presidente militar. Ele, salvo engano, foi em 1964, ele em agosto, não, acredito que sim, acredito que foi em agosto de 1964, e foi iniciado o período militar, com Castelo Branco no poder, e por razões óbvias era necessária uma nova Constituição para que pudesse dar o controle do país aos militares. Então essa Constituição prevaleceu até 1988, que é a nossa atual Constituição. Então nós saímos de um período de ditadura militar. A ditadura militar acabou em 1985, e então era necessário estabelecer uma nova Constituição, com novas regras, com eleições diretas, voto para as mulheres. Foi necessário também não ter mais censura. Então, a nossa Constituição de 1988, ela é considerada a Constituição cidadã. Por quê? Porque ela estabelece, ela está ligada diretamente com aqueles 3 lemas da Revolução Francesa. Ela estabelece a liberdade das pessoas, ela estabelece que o Estado não tem o poder de intervir a bel prazer na intimidade das pessoas. O Estado não pode chegar e prender uma pessoa aleatoriamente pela forma dela pensar, pela forma dela agir. Então tem também a questão da igualdade, que veio o concurso público, veio as licitações, veio a ideia de que todo mundo é igual perante a lei, não deve haver discriminação de raça, de credo, de religião.
E também veio novas leis que visam fomentar economicamente o desenvolvimento do nosso país, que seria a solidariedade, seria o terceiro pilar da Revolução Francesa. E a solidariedade, ela visa que o Estado dê condições para a pessoa empreender, dê condições para a pessoa trabalhar, estabelecer regras trabalhistas claras, que evitem que as pessoas se acidentem, que as pessoas se adoeçam, enfim, sem falar no Sistema Único de Saúde, que também é uma vitória da solidariedade, né? que é o princípio da solidariedade que faz com que todos nós contribuímos com o Sistema Nacional de Assistência Nacional e que essa contribuição faz com que nós tenhamos uma saúde universal, nós possamos ter uma previdência nacional, etc. A Constituição brasileira, ela é considerada uma das mais avançadas do mundo. Nós temos a nossa Constituição, ela tem influência da Constituição mexicana, da Constituição alemã, da Constituição portuguesa. Nós temos muita influência e isso faz com que a nossa Constituição seja bastante prolixa, ou seja, tenha bastantes artigos. Por exemplo, enquanto a Constituição americana, que eu falei anteriormente um pouco mais, que ela tem somente 7 itens, né? A nossa Constituição, ela tem mais de 200 artigos, né? E falam de educação, de desenvolvimento econômico, de liberdades individuais, de saúde, meio ambiente, né? Então, nossa Constituição é bastante completa. E por isso, por estar tudo na Constituição, ela é considerada a Constituição cidadã. E qual a vantagem dessas normas estarem na Constituição? A vantagem é que, uma vez estando na Constituição, leis estaduais, leis municipais ou leis nacionais devem obedecer, devem obediência à Constituição. É como se a Constituição estivesse aqui e as leis abaixo. Se essa lei venha conter em seu conteúdo alguma coisa que entre em obstáculo com o que está estabelecido na Constituição, essa lei ela perde a validade. O que vai prevalecer é a Constituição. Então, determinada lei, por exemplo, uma lei de pena de morte, agora vai ser estabelecido que vai ter pena de morte no país. Quando você estabelece uma lei nacional dizendo que vai ter pena de morte no país, a Constituição proíbe pena de morte. A pena de morte só pode ocorrer em casos de guerra. Então, essa lei de pena de morte, ela vai entrar em conflito com a Constituição. E entrando em conflito com a Constituição, por a Constituição ter mais valor, ser maior, essa lei da pena de morte passa a cair em desuso, tá bom? Então, é por isso que a Constituição é tão importante, porque são as regras primárias, estabelecimentos, são os princípios básicos da sociedade, estão estabelecidos na Constituição. Então, a Constituição é quem estabelece o ordenamento jurídico máximo daquela nação. Então, qualquer lei estadual, municipal ou nacional que entre em conflito com a Constituição, ela não vai ter mais serventia, ela vai ser considerada inconstitucional e ela passa a não ter mais validade. Então, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com seus amigos, familiares, com quem você quiser. Mais de 90% das pessoas que veem nossos vídeos não são inscritas no canal, então por favor se inscreva no canal. E lembre-se, na dúvida, consulte sempre o advogado. Até mais!